Senhoras e senhores, eu preparei uma aula gigantesca sobre formas, sobre o fundamento das formas. Então, se você for desenhar, você vai perceber que as coisas, elas são compostas, obviamente, de formas geométricas. Então, você consegue simplificar. Vocês já devem ter visto isso, tipo, 1 bilhão de vezes. Desconstruir objetos em cubos, cilindros, etc. Então, apenas um aviso antes. Primeiro link da descrição tem um curso gratuito de desenho, se vocês quiserem aprender a desenhar. E é basicamente isso, mano. Então, a gente começa pela diferença entre perspectiva e forma. Então, quando a gente fala de perspectiva, a gente está meio que falando sobre colocar formas em algum lugar. Então, as formas você pode desenhar elas sem a perspectiva, tipo, entre aspas, sem perspectiva, porque você ainda vai usar intuitivamente as regras da perspectiva, tipo os pontos de fuga e a linha do horizonte. Não vou explicar a perspectiva nesse vídeo. É interessante que você saiba linha do horizonte, pontos de fuga, etc. Mas basicamente, isso aqui é uma forma. E se você colocar ela num lugar e você colocar a linha do horizonte e pontos de fuga, agora você tem uma perspectiva. Não importa tanto. Então vamos começar. A gente tem pontos e a gente tem linhas. E a próxima coisa são planos. Então, planos, eu quero que você imagine tapetes ou folhas de papel, que são tipo 2D. Então, elas são finas. Então, imagine uma folha de papel reta, voando. Isso aqui é um plano. Então, estou ensinando formas do absoluto zero. A gente tem pontos, a gente tem linhas, e aí você estiga essas linhas e você faz um plano. Que ele pode ser... Mano, ele pode ser de qualquer formato. Ele pode ter menos linhas. Então, você pode fazer um triângulo doido. Você pode fazer qualquer forma geométrica. Então, qual é a próxima coisa? A próxima coisa é você achar o meio de um plano, que é bem simples. Você só precisa ligar os pontos em linha reta. Isso aqui é bem útil, isso aqui vai ser bem útil depois. E aí você vai achar o meio. Então, em perspectiva, é assim que você acha. Você faz um X e você acha o meio de um plano. Então, vamos supor que você está desenhando uma parede e você tem que colocar alguma coisa no meio. O meio vai estar no meio do X. É isso. Qual é o próximo passo? É se você tiver duas paredes ou dois objetos ou tipo 2 livros e eles forem do mesmo tamanho. Como é que você representa isso? Então você vai ter um plano e você pode dividir ele em dois. Então você faz o X e você usa a linha paralela aqui na mesma direção. E aí você vai ter duas coisas do mesmo tamanho em perspectiva, né? Porque a perspectiva distorce as coisas. Mas aqui você tem, tipo, 2 tijolinhos do mesmo tamanho. Então, isso aqui é dividir planos. A gente tem, tipo, dividir. É assim que você divide um plano. Você pode, entretanto, fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Então, ao invés de dividir um plano, você pode multiplicar ele. Você faz a mesma coisa. Essa linha, eu tô assumindo que ela sai do mesmo ponto de fuga que essas duas aqui. E você vai pegar uma parte, um ponto aleatório daqui, e você vai passar ele através desse ponto do meio. Então a gente fez o X, achou o meio, traçou uma linha e, se você fizer isso aqui de novo, e você conectar isso aqui com isso aqui, você vai ter um plano do mesmo tamanho. Então aqui a gente tem... Cara, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, só que nesse aqui eu dividi. Então, imagina que você cortou uma bolacha no meio. Tipo, você pegou uma bolacha
e você cortou ela no meio. E esse aqui, eu peguei uma bolacha e coloquei outra do lado. Então, dividir e multiplicar planos. Não vou entrar em detalhes tanto sobre caixas, você deveria saber desenhar caixas. Tem vídeos do canal explicando, mas basicamente, linha do horizonte, pontos de fuga, e você tem uma caixa. Você pode fazer o quê? Você pode dividir um desses 6 planos, todas as caixas têm 6 planos, e você pode multiplicar esse plano. Então, a gente tem um plano extra, a gente fez a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente adicionou esse plano, e você pode deduzir aqui como seria a caixa do lado. Então, você tem uma caixa extra. Então, esse aqui é o básico do básico do básico de como manipular planos e caixas. Próxima coisa que tu vai ter que fazer. Você vai ter que manipular as proporções. Então, você pode ter um cubo que a parte de cima ela é menor do que a parte de baixo. E aí você vai ter tipo uma pirâmide. Você pode ter um cubo, aliás, dessa forma. Então eu mantive as linhas retas, eu só coloquei para dentro essas outras aqui. Você pode fazer ao contrário. Pronto, isso aqui parece uma, sei lá, uma cadeira. Pronto, você tem uma cadeira. Próxima coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que esculpir. Então, esculpir, imagina uma pessoa que pegou um bloco de uma pedra e ela tirou uma parte. Então, essa linha, eu vou copiar ela e eu vou colocar ela aqui. Eu vou colocá-la aqui também. Essa linha para baixo, ela é basicamente a mesma coisa que essa linha para baixo. E a gente tem uma cadeira de novo. Então, a gente basicamente tirou um cubo de dentro desse cubo. Então, essa aqui é outra coisa importante que você vai ter que fazer. Se você for desenhar cilindros, você vai ter que basicamente usar uma caixa que você esticou. E isso aqui vai te ajudar a entender. Porque cilindros em perspectiva são basicamente caixas em perspectiva. Então você pode dividir. Sempre vai ter um círculo e outro círculo. E aí você vai conectar eles. Mas isso aqui é muito útil para desenhar carros, para desenhar qualquer coisa desse tipo, rodas. E a coisa que você tem que lembrar é que tem dois eixos. Tem o eixo maior e tem o eixo menor. Eles estão sempre em 90 graus no papel. Então, tipo, no papel sempre vai ter esse ângulo de 90 graus. Não importa a perspectiva, no papel vai ser sempre 90 graus. E aí você vai poder... Esse eixo determina a parte mais longe do círculo. E aí é só você copiar o resto. Então você nunca vai poder fazer... Você nunca vai poder quebrar essa regra e fazer, por exemplo, isso. Tipo, isso aqui não funciona. Sempre tem que ser 90 graus. Vamos supor que você vai desenhar uma garrafa d'água. Eixo maior. Deixa eu pegar a câmera aqui. Eixo maior. E aí você pode fazer as linhas de construção. Eu vou ter que virar papel, porque senão a minha mão não vai entrar aqui. Mas a 90 graus, ó, você vai fazendo as linhas de construção. Então esse aqui ficou parecendo mais um perfume. Não importa.
Você vai usar isso aqui para desenhar carros, principalmente. Então, vamos supor. Vamos supor que a gente tá desenhando aquele carro do Tesla, porque é literalmente o carro mais fácil de desenhar de todos. Parece uma lixeira. O carro do Elon Musk. A gente vai ter o eixo maior, ele vai literalmente ser o eixo do ponto de fuga. Então o ponto de fuga está bem aqui. Então a gente faz 90 graus, 90 graus, e essa vai ser a inclinação das rodas. Então você não poderia ter colocado as rodas verticalmente, iria ficar muito estranho, ia parecer que a roda é, sei lá, ela é fina, alguma coisa assim. Então você sempre vai respeitar essa regra de que não importa a direção, mas isso aqui ia ficar estranho. Quase fiz um símbolo da Alemanha. Mas você tem que respeitar essa regra de fazer um ângulo de 90 graus. Isso aqui é a coisa mais importante para cilindros. Se você tiver dúvida para desenhar cilindros, faz uma caixa. E pronto, tu vai ter exatamente um cilindro aqui dentro. Se você notar, a direção dessas linhas tá a 90 graus desse círculo. Então você pode treinar a sua mão para conseguir desenhar esses cilindros. Você pode fazer uma linha e fazer. Você pode treinar para ficar bom nisso. E aí de exercício, eu recomendo que você desenhe torres, qualquer coisa cilíndrica, tipo garrafas, rodas de carro, bem importante. Então, a direção do eixo, sempre a 90 graus das rodas. E vamos fazer uma torre. Ok. E aí você pode colocar um teto. E janelinhas. Olha que bonitinho. Outra coisa, se você for desenhar formas orgânicas, você pode utilizar essa regra, só que vai ficar um pouco, né? Vamos supor que você está desenhando, sei lá. Você pode traçar um eixo e você pode fazer vários cilindros. Se você estiver desenhando cartoon, isso aqui vai te ajudar a desconstruir. Pronto, fiz um alienígena. E aí você pode partir para memorizar formas cada vez mais complexas. Então, vamos supor que você vai desenhar um olho. A gente tem a esfera. A esfera, ela é sempre um círculo, ela nunca vai se deformar. De todos os ângulos, ela é um círculo. Você tem as pálpebras. E aí você tem... Basicamente, você está esculpindo o olho. Você vai desenhar um furo nele. Você vai tirar uma parte dele. E aqui no fundo, a gente tem a pupila. E aí você vai ter cílios. E é isso. Você basicamente aprende essas coisas com livros de anatomia, mas é interessante.
Então você pode memorizar essas coisas de anatomia, vai te ajudar bastante. Você pode memorizar carros também. Carros são divertidos de desenhar. E aí, para ajudar, você sempre pode voltar para as formas primeiras. Então você sempre pode imaginar isso aqui como se fosse um cilindro. Você pode imaginar a boca como se fosse uma esfera esculpida, que você tirou uma parte. Então a gente ainda tem uma esfera, só que você tirou uma parte e adicionou outras. Sempre pode pensar com caixas. Caixas é o que eu mais gosto, mano. Você vai desenhar alguma coisa, você vai desenhar, por exemplo, um nariz, e você vai usar as caixas para te ajudar. Então, o fundamento das formas ele vai vir meio que automaticamente quando você estiver aprendendo com livros de anatomia ou quando você estiver estudando, sei lá, arquitetura, alguma coisa assim. A gente tem formas orgânicas que elas não têm tantas linhas retas, apesar de que elas podem ser representadas em caixas, e a gente tem as formas mais fixas. Então, vamos supor, você vai desenhar um castelo. Ou você vai desenhar, sei lá, uma catedral. E você tem todas essas formas rígidas. Então, se eu quisesse desenhar isso aqui, que é a minha cópia super feia da Catedral de Notre Dame, é só fazer outra caixa e aí eu posso adicionar os detalhes. Então, eu realmente simplifiquei para as formas básicas. Então, vamos pegar, por exemplo, esse desenho. Essa menininha do anime do Girls Last Tour. A gente pode simplificar a cabeça dela. Como se fosse essa, sei lá, essa bola achatada. Que poderia ser uma caixa. E a gente tem um chapéu aqui por cima. E a gente tem o corpo que vai ser tipo uma coxinha. Então se eu quisesse desenhar ela de outro ângulo, eu poderia só inverter a ordem e colocar em perspectiva. E o que... Deixa eu colocar os olhinhos. O que é isso aqui? Por que eu coloquei os objetos dessa forma? Isso aqui é basicamente uma caixa, ok? Então é uma caixa que você está vendo de baixo e ela está aqui em perspectiva. Então você vê que a cabeça dela ficou um pouco menor. Porque se você dividir uma caixa no meio, a parte que está mais longe vai ficar menor. Esse bichinho que está na cabeça dela. Você pode representar como uma esfera e um cilindro. Que você manipula ele para ele ficar achatado. Então você pode pegar objetos, literalmente qualquer objeto, você pode simplificar ele em formas. Quais formas você achar que mais representam? Você pode conter eles em caixas. Então, você pode desenhar uma caixa e você pode desenhar um cilindro dentro com outra caixa e essa outra caixa e pronto, você tem basicamente uma arma, um cilindro
e mais 2 caixas. Essa caixa maior, ela basicamente dita a perspectiva. Então ela é tipo como se as coisas estivessem realmente contidas nela e compartilhassem os mesmos eixos. Então as linhas da caixa são as linhas da arma. Vamos supor que você vai dizer, sei lá, um Porsche, Você pode simplificar e cortar as partes dele. Então, qual é a minha memória de um Porsche? A memória de um Porsche é que tem a parte de cima. E ela é basicamente isso. Então a gente tem esse triângulo do lado. Então não é exatamente uma caixa, mas a gente tem isso. Para fora a gente tem 2 cilindros. E a gente tem mais como é que chama isso? É um aerofólio. Eu não entendo de carros. E a gente tem a placa, a gente tem os faróis. E pronto, você tem um Porsche. Pronto, você tem um Porsche. E eu fiz ele meio que imaginando uma caixa. Então você pode ver que essa linha do aerofólio é a mesma linha que essa no papel. Que é mais ou menos a mesma linha que essa, que é mais ou menos a mesma linha que essa. Então você pode fazer a caixa antes, se você quiser copiar as linhas. Mas é basicamente isso, você vai aprender quando você começar a fazer isso várias vezes. Então, como exercícios finais, vai na descrição e pega o curso gratuito que eu montei. Tem tipo um montão de aulas sobre como estudar desenho. Eu também dei um curso pago, então se você clicar, é na mesma página. Mas pega o curso gratuito. Você vai receber no seu e-mail dicas de desenho, como estudar desenho, essas coisas. Copie formas, desconstrua essas formas de objetos aleatórios. Desenhe carros, desenhe motos, desenhe armas. Não se preocupe tanto com formas, porque meio que vem automaticamente essa intuição. Mas tente, se você não entendeu as partes do vídeo, volta nele, copia todas as coisas, tenta ficar bom em desenhar planos, cilindros, cubos e casinhas e torres e essas coisas que vai ficar bom. Porque se tu sabe desenhar uma torre, se você sabe desenhar bem uma torre, alguma hora você vai conseguir desenhar bem um braço, porque é tipo a mesma forma. E aí você vai desenhar caixas. E aí você vai conseguir desenhar mãos, porque mãos são caixas. E você vai conseguir desenhar carros e etc. Então, não esqueça de memorizar objetos cada vez mais difíceis. Então, literalmente, nesse exato momento, antes de gravar o vídeo, eu tava memorizando a Catedral de Notre Dame. Então, por quê? Porque tem 1 milhão de detalhes e eu já memorizei coisas difíceis, então eu acho que essa aqui é a única coisa que me resta. Memorizar construções inteiras. Mas é isso. Veja o link da descrição e é isso, manos. Beijo.